Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Semira Miscorce Silva, da Universidade Federal de Uberlândia, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, dia 5/5 de 2025, nessa mesa de palestras, né, que tem como título Afrodite e o Fogo da Paixão, que é uma mesa em comemoração aos 5 anos do nosso podcast de História Antiga, o Diálogos Olimpianos, né? Então, queria agradecer muito à professora Flávia Marchetti e o professor Juarez Oliveira, por terem aceito, né, aceito esse convite para poder fazer essas palestras aqui em comemoração aos 5 anos. Né? Quero agradecer também o Henrique Hamster Pause, que é mestrando em História, mestrando não, perdão, Henrique, que é mestre em História e doutorando em História pela UFSM, né, que está monitorando a mesa aqui para a gente. E, bom, foram 5 anos, né, de Diálogos Olimpianos, está fazendo agora em maio, e só para contar bem rapidinho a história do podcast para vocês, né, esse podcast, ele nasceu no começo da pandemia, né, quando eu comecei a produzir materiais para os alunos da disciplina de História Antiga 1, que eu estava ministrando na época na Universidade Federal de Santa Maria, né? E eu comecei a gravar alguns áudios para eles, porque na época a UFSM ficou ainda um pouco, né, sem saber o que fazer, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar aquela pandemia, a gente não estava entendendo, né, como solucionar a situação das aulas, e aí a UFSM resolveu que a gente deveria produzir alguns materiais para ir mandando para os alunos, mas que ainda não tinha decidido, né, como que seria realizado o semestre letivo mesmo, né, que a gente tinha começado, a gente tinha tido só uma aula e já entrou no período da pandemia, né, então a gente começou a produzir alguns materiais para enviar para os alunos, para eles irem, né, não ficarem sem nada, né, não ficarem sem conteúdo, mas ao mesmo tempo, enquanto aguardava uma decisão, né, da reitoria sobre como seria de fato a realização do semestre, né, e aí eu comecei, como a gente estava trabalhando com a Antiguidade Oriental, né, eu produzi um primeiro áudio explicando sobre o livro Orientalismo, do Eduardo Said, né, que é um livro maravilhoso, que eu recomendo que todo mundo leia, muito importante para a gente pensar questões de identidade e alteridade, né, de forma geral, não apenas em relação ao Oriente, mas de forma geral, embora o foco do Said seja no Oriente. E aí eu mostrei essa gravação, mandei essa gravação para os meus alunos e mostrei para uma amiga minha. E ela falou, nossa, ficou tão legal, é uma amiga que é jornalista, ela nem é da área, né, de história. E por que você não disponibiliza isso, né, para outras pessoas no formato de um podcast? Acho que seria legal, né, e hoje é o episódio mais ouvido do podcast, o primeiro, né, talvez porque fale de um livro muito importante, né, e muito geral, né, e aí eu fiz isso, e o pessoal gostou, e eu falei, vou começar a fazer, então, convidar colegas que trabalhem com temas de antiguidade para gravarem episódios falando, né, sobre seus temas de pesquisa, e aí gravamos entrevistas, gravamos conteúdos, na época tinha alguns alunos que faziam estágio comigo, né, alguns mestrandos que faziam estágio comigo, e aí eles começaram a gravar conteúdo, não só das pesquisas deles, mas também relacionados a alguns textos, e foi nessa que a professora Flávia Marchetti e o professor Juarez Oliveira entraram, né, no podcast, né, eles entraram como convidados, né, para gravarem episódios sobre as suas pesquisas, né, e aí a professora Flávia gravou o episódio número 20, né, que é sobre o mito da deusa mãe, um episódio muito legal, que eu gosto muito, e o professor Juarez gravou o episódio número 26, que é sobre a deusa Afrodite, né, e eu gosto muito desses episódios, mas gosto de todos, né, não posso falar em particular mas gosto muito desses episódios, mas aí pensando, né, o que a gente vai fazer para comemorar esses 5 anos? Eu pedi para todo mundo gravar um videozinho, lembrando seu episódio, alguns gravaram, outros não quiseram gravar por questões pessoais, mas eu falei, quero fazer uma mesa também. E aí a gente pensando, né, o que pode ser essa mesa, eu e o Henrique, né? E aí eu falei, acho que eu vou chamar os dois, porque os dois trabalham com a Afrodite, e a Afrodite é essa deusa, né, dos amores, dos encontros, como diz a professora Flávia, né, essa deusa que simboliza, né, essas relações, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Afrodite, comemorando
os nossos 5 anos, né? Então, agradeço todas e todas que estão aqui presentes, né? Agradeço também todos os professores, as professoras, os alunos que gravaram episódios para a gente. O podcast hoje já tem mais de 80 episódios disponíveis, né, no Spotify, no canal do Gema no YouTube, e a gente tem 2 episódios já produzidos que vão entrar aí nos próximos meses no ar. Então, a gente não parou, a gente parou por um tempo o trabalho, que foi quando eu fiz a minha mudança de instituição, né? Então, eu tive que fazer uma pausa aí para fazer a própria mudança, né, em si, mas a gente retomou, e a gente está bem feliz com isso. Então, para não alongar muito, eu vou passar a palavra para a professora Flávia, que vai falar um pouco sobre a Afrodite, né? O tema da palestra dela é O Fogo e a Senhora Nascida das Águas. Professora Flávia Marchetti, ela possui graduação em Letras pela Unesp de Araraquara, mestrado em Estudos Literários pela Unesp de Araraquara, doutorado em Letras, né, estudos literários também pela Unesp de Araraquara, realizou pós-doutoramento junto ao Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, junto ao Grupo Linceu, Visões da Antiguidade Clássica da Unesp de Araraquara, e junto ao Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte, da Unicamp, né, sob supervisão do professor Pedro Paulo Funari. Ela tem experiência na área de letras, com ênfase em estudos literários, atuando principalmente em teoria literária, semiótica, literatura e cultura brasileira, teatro, né, principalmente teorias de teatro, histórias do teatro e teatro brasileiro, artes plásticas, literatura grega, cultura clássica, mitologia e leitura dramática. Então, professora Flávia, muito obrigada pelo aceite, tá, de estar aqui com a gente hoje, e a palavra é toda sua. É um prazer enorme estar com vocês aqui, comemorando 5 anos dos diálogos, nem parece, né? Um trabalho maravilhoso, parabéns, Semiramis, parabéns ao pessoal do GEMAN. Eu gosto muito dos diálogos, é bem abrangente, bem divertido, né? É como levar um bom trabalho com uma linguagem gostosa. Bom, gente, não vou demorar muito, porque senão a gente perde o pé aqui e passa do tempo. A ideia é falar sobre onde aparece o fogo no mito da Afrodite. Na verdade, no mito não, nas relações de Afrodite com a paixão, que o Jota vai falar depois, então não vou entrar, mas também assim, nos seus atributos, nos seus amores, nos seus ritos e em alguns mitos. Eu separei 2 mitos e ritos em especial. Um é o de Adonis e o outro é das mulheres de Lemnos, que eu vou falar para vocês. Mas começando por aquilo que é o mais básico de Afrodite, que é os atributos dessa deusa. Se a gente pegar os hinos dedicados a ela, sobretudo os atribuídos a Homero, a gente tem neles a referência de que ela sempre está vestida com pétalos dourados, da cor do sol, muito brilhantes, de ouro. Sempre há uma referência às vestes cor de sol, à sua maneira fascinante, faiscante de se apresentar, né? E isso faz com que ela seja uma deusa profundamente, como é que eu vou dizer? Que ofusca as pessoas. A beleza de Afrodite é como o sol, ela ofusca, assim como suas joias, suas roupas e algumas outras coisas que estão ligadas a ela. Por exemplo, a maçã e a romã são 2 frutas que estão vinculadas a Afrodite e são descritas em determinados autores como douradas ou da cor do sol. São 2 frutas que estão ligadas à fertilidade, né, ao desejo, à paixão. E, sobretudo, o que está ligado a ela e que também tem uma preponderância a respeito do fogo são os incensos e os perfumes. Então, nessa linha do fogo e dos perfumes é que a gente vai entrar lá no Adonis e companhia. A Afrodite tem como 2 personagens masculinos muito presentes na vida dela, o marido, que é Hefesto, que é o deus ferreiro, né, que está ligado ao fogo quitônico, e o grande amor da vida dela, que é Ares, que é o deus da guerra, outro senhor do fogo, né, muito poderoso. Aí na imagem vocês vão ver, tem aí a cena em que Afrodite foi pega em flagrante pelo Hefesto, namorando Ares, que deu um bochicho. Mas isso, se alguém quiser, eu conto depois, se não souber. Então, esses 2 homens na vida de Afrodite, esses 2 deuses,
são profundamente ligados à violência. O Hefesto produz não só joias, mas, sobretudo, armas para os deuses, para os heróis, então, estão ligados à guerra. E o Ares, que é o próprio deus da guerra. Então, nesse contexto, a gente tem aí a Afrodite ligada não só à sedução, mas também à guerra. Vou fazer um pequeno parênteses para dizer que a guerra, assim como o sexo e a dança, são 3 atividades que atordoam, que incendeiam o ser humano. Né? Tanto a sedução ou erotismo vindo da Afrodite, quanto a dança, que é uma folia dentro de algumas vertentes, e a questão da guerra que consome mesmo, que mata. Então, nós temos aí a figura desses 2 amantes, que vão aparecer já no resto que eu vou falar, e tem do ladinho aí uma imagem, infelizmente, de uma cerâmica que tá destruída num pedaço, que é da figura de um lado Ártemis, do outro Perséfone e Adonis no meio. E aí eu vou entrar nesses rituais marcados pelo calor, pelo fogo com vocês. Tá? As Adonias... Não, vou primeiro contar o mito do Adonis para vocês, que acho que nem todo mundo sabe. Adonis era um jovem belíssimo que nasceu de um incesto. Na verdade, nunca pisem no pé de Afrodite, nunca desrespeitem Afrodite, porque ela é uma vingadora terrível. Mirra não cultuava Afrodite. Ela se recusava a se casar com seja lá com quem fosse. Aí Afrodite, punindo Mirra, faz com que ela se apaixone pelo pai. Dessa paixão, ela consegue, por algum subterfúgio, se deitar com ele e acaba grávida. Quando o pai descobre, ele a persegue para matá-la, né? Irado com Mirra. Aí ela pede aos deuses que a ajudem. Aí ela é transformada na mirra, pede incenso, né? Da mirra, que a gente conhece como incenso, para fugir dessa morte pelo pai. Daí, 9 meses, nasce o Adonis. Afrodite, sabendo que a Mirra está grávida, já fica de butuca, vamos dizer assim, e pega a criança, que é belíssima. Ela esconde essa criança e dá num cofre para Perséfone. Perséfone e Afrodite são as 2 apaixonadas por Adonis, que cresce, é um adolescente ali na faixa dos seus 14, 15 anos, e as 2 disputam o amor do Adonis. Zeus entra na jogada para dividir aí o problema e resolver. E aí ele faz o seguinte, como sempre, né? 1/3 do ano ele deixa Adonis com Perséfone, 1/3 do ano com Afrodite, e o outro terço Adonis escolhe. Se alguém fizer essa proposta para vocês, fiquem sozinhos, porque sempre dá errado depois. Adonis resolveu ficar o 2º terço com Afrodite. Aí o que acontece? No mito, tanto a Perséfone ou Ares, que aí entra o nosso deus da guerra, se sentem enciumados e mandam um javali atacar Adonis. E ele é morto numa plantação de alface, que eu já explico por que essa coisa é tão esquisita. E a partir daí nasce um culto a Adonis, né? Meio como um jovem deus da vegetação, mas mais um deus da vegetação que morre e renasce ciclicamente. Esse culto a Adonis é prestado a ele e a Afrodite pelas prostitutas, né? É um culto que não é regulamentado pela cidade, lá na cidade de Atenas, no século V, IV, mas ele é muito comum, tanto que vocês estão vendo aí um aríbalo e 2 lécitos representando essa festa, que eu já vou falar o que é. O que acontece nesse momento de culto de Adonis? As prostitutas fazem pequenas cuias de barro com terra e plantam sementes de plantas que germinam rápido, o alface, o centeio. Esses vasos, como germinam rápido, ficam bonitos, viçosos, e elas colocam esse vaso no terraço. O terraço grego significa o telhado, viu, gente? É lá em cima no telhado. Daí a imagem que vocês estão vendo
de uma cortesã no primeiro Aríbalo, aí, recebendo de Eros, que é o deus do amor, também da paixão, filho de Afrodite, entregando para ela um desses jardins para ela levar na escadinha que ela está subindo lá para o terraço. Aí, quando eles colocam essas plantas no terraço, é o período da canícula. A canícula é o período mais tórrido das estações gregas, geralmente ali por julho. Essas plantas lá em cima do terraço, acontece o quê? Elas torram. Esse tempo entre levar para cima do terraço e elas torrarem, acontece uma festa que são as Adonias. As prostitutas chamam todos os seus amantes ou os preferidos e fazem uma grande festa em honra de Adonis e Afrodite com muito perfume, muito incenso, muita comida, muito vinho e muita orgia, logicamente, né? Então, esse culto é nitidamente um culto ligado ao erotismo, único e exclusivamente ao erotismo. É o fogo, esse fogo erótico, somado ao fogo do tempo, da canícula, extremamente poderoso, que resseca tudo, e os gregos têm dentro do pensamento deles que o fogo é um purificador, isso não só na cultura grega, mas em outras. Então, ele desseca tudo que há de ruim na planta, na pessoa, o que seja, ele resseca isso para ficar com a essência daquilo que é mais importante. É muito interessante ver que esse jogo entre esses 8 dias dos Jardins de Adonis, né, das Adonias, desse festival em honra de Adonis, se contrapõe absolutamente ao processo de cultivo da cerealicultura, né? Enquanto o jardinzinho de Adonis, que é lá das alfaces e da cevada, tem uma vida de 8 dias entre ser semeado e morrer, e ser realizado o ritual, a cerealicultura na Grécia leva 8 meses. Enquanto o Jardim de Adonis é só feito por mulheres e prostitutas, mulheres prostitutas, né? Não ele. A cerealicultura é uma coisa dos homens, que vem com a ideia de que vá ser criados frutos, que tenha raiz, que dure, leva 8 meses, né? Entre semear e fazer a colheita. O tempo desses 2 festivais, o da cerealicultura, ligado a Deméter, que é a deusa do grão, com o da Afrodite, são o oposto. Deméter é a deusa do casamento, aquela que vai reger a união, o filho legítimo, né? Que vai dar continuidade à cidade, e se opõe a esse das prostitutas. Então, a gente tem aí um jogo muito interessante entre as Adonias e as festas de Deméter, a colheita de Deméter. Por quê? Porque eu tenho uma festa voltada a alguém que não é considerado um homem, porque Adonis morre muito jovem, então ele se queima nesse prazer erótico de Afrodite e não chega à idade madura a ponto de ter filhos, de se casar, de constituir família. Ele morre antes, ele é morto pelo javali antes. Javali é um dos símbolos de Ares e de virilidade, tá? É um porco selvagem, extremamente feroz. Como ele é morto no campo de alface, alface é antiafrodisíaca, para não dizer broxante, na ideia grega. Então, ele morrer num campo de alface significa a esterilidade de Adonis, né? De uma não geração de vida. E ele, por ser um efebo, ainda muito jovem, ele não é considerado um homem exatamente no termo grego. Ele não é um guerreiro, ele é um rapaz que vive de festa entre Perséfone e Afrodite, alternando essas 2 deusas, mas sempre no bem bom. Na festa, no perfume, nos banquetes, no vinho e no sexo. Então, essa ideia do fogo que está ligado
há esse prazer erótico em Afrodite, é o mesmo que é extremamente essencial para os perfumes e os incensos. No caso dos... Pode passar para o outro, Henrique, né? Que são cenas também deles. Aí um amante do lado de cá, do lado direito, a gente vê um amante junto com a prostituta e alguém entregando o vasinho para ela pôr no telhado, e do outro lado é a mesma cena, só que com mais prostitutas. Então, o que a gente tem aí são a necessidade do fogo ligado a Afrodite na produção daquilo que é essencial para os rituais, que é, no caso, o incenso, o perfume, o óleo, né? Lembrando que essas coisas não são só usadas como perfumadores de pessoas e locais, mas também como temperos de comida. Então, quando se tem o banquete, no caso das Adonias, ele é regado a vinhos temperados com esses incensos, e aí a gente tem os mais conhecidos, a mirra, a cássia, que é um tipo de canela chinesa, e a canela, né, que temperam a comida, o vinho, e são todas especiarias profundamente quentes. Né? Se a gente for ver a ligação aí, tem todos eles uma ligação com esse fogo. O fogo que dessecou a planta e fez com que ela se tornasse o incenso ou depois o óleo perfumado. Ao contrário desse ritual da Adonia que eu estava falando, os rituais de Deméter estão ligados ao jejum, a um cheiro não muito bom, meio pútrido, porque eles usam uma erva chamada castus, que cheira mal, ao afastamento das esposas legítimas dos maridos, e é uma festa pública, só para as mulheres de bem, vamos dizer assim, as esposas legítimas, né? Então, é engraçado porque Afrodite está ligada a esse fogo do sol do período da canícula, que torra tudo, então nada cresce, aos incensos, ao erotismo, enquanto Deméter está ligado ao frio, ao úmido, à produção do cereal, que é um processo, né? Então, tanto Ares, esse senhor da guerra, e também profundamente apaixonado por Afrodite, entra nesse mito do Adonis, se vingando dele, mandando um javali, quer dizer, mostrando que esse novo amante de Afrodite não vale tanto quanto ele, porque é um menino, né? Quanto entra nessa coisa da morte, do quente, porque a canícula é um período que se acredita que acende toda a sexualidade feminina, assim como acende o furor na guerra. O calor incitaria a isso, né? Dentro dessa leitura. Pode passar para o outro, Henrique, fazendo favor. Aí também é essa palavra é horrível, psicter, do Museu Britânico, né, que também mostra a Adonia. Vejam que requinte de vaso esse, com um colar de pérolas na garganta do vaso. Todas essas peças, esses vasos que eu estou mostrando, estão ligados ou a óleos perfumados, são para condicionar óleos perfumados, ou para condicionar o vinho, e um deles, um lestro, que é de funerário. Então, aí a gente tem 3 momentos dessa festa de Afrodite, e que estão representados nos vasos. Isso é muito importante, que eu demorei para achar esses vasos, que representam que, embora esse rito não seja um rito da cidade oficial, ele está integrado na cultura da cidade. Por isso, os vasos os representam, né? E sempre são vasos voltados, obviamente, para banquetes e outras coisas. Para quem não é de grego, depois tiver alguma pergunta a respeito de como funcionava o banquete, a gente fala.
Pode passar, Henrique, o próximo, por favor. Essa é uma oinoque, também é de vinho, para misturar vinho. E aí a gente tem nela um Eros, a cortesã recebendo, o Eros é o alado, a cortesã recebendo o jardim de Adonis para colocar no telhado, a escada, que é essencial, né? E aí uma flautista, outra cortesã. O interessante dessa localização no telhado é que, ao mesmo tempo que ele está inserido no contexto da cidade, ele está fora da cidade, porque ele não está no plano normal dos cidadãos. Ele está acima, e num local que é muito quente, que está ligado ao fogo e ao sol. Então, vejam, essa é um dos mitos da Afrodite, que tem a ver com esse fogo, né, e com Ares e com Adonis, que é esse jovem belo, que morre e se transforma numa flor, que depois vai ser usada em outros rituais. São as flores fúnebres, que são famosas. E aí, acho que você pode passar, Henrique, acho que já tem mais uma, não? Não, já é o das mulheres. Obrigada. O outro mito que está ligado a Afrodite e que tem uma profunda correlação com o fogo e com Hefestos, que é o marido da Afrodite, o oficial, né? É o das mulheres de Lêmenos. As mulheres de Lêmenos também ousaram não cultuar Afrodite. Aí Afrodite fez o quê? Deu a elas um cheiro insuportável, o que fez com que os maridos preferissem as escravas trácias a elas. Elas, furiosas, matam todos os maridos e passam a viver sozinhas, isoladas, mais ou menos como a gente conhece da história das Amazonas, só que sem homem nenhum no contexto, né? sem filhos, por muito tempo. Até que os argonautas, passando pela ilha de Lemnos, acabam copulando, vamos dizer assim, né, com as mulheres de Lemnos e trazem de volta o fogo. Porque o que acontece? Quando elas banem os homens, matam os homens do território, elas apagam todos os fogos e passam a viver sem comer comida assada, tudo cru. O que para o grego é uma selvageria, tá? Então, quando os argonautas chegam, eles reintroduzem o fogo como ponto de alimentação e também como o fogo da paixão, que aí, no caso, é o fogo erótico da Afrodite, porque as mulheres voltam a ter parceiros. Aí, o que acontece? A cada ano, há um ritual em Lemnos do fogo novo, profundamente ligado a Afrodite e, no caso, a Hefestos. Que consiste isso do fogo novo? Eles apagam por 9 dias todos os fogos da cidade e os homens vão de barco buscar em Delos um fogo novo. Só que esse fogo não pode ser feito a partir como é que eu vou dizer? Oh, meu Deus, perdi a palavra. Do atrito com alguma coisa, nem pode ser tirado de outro lugar. Ele tem que ser feito a partir dos espelhos côncavos, que é essa imagem aí que vocês veem de um espelho côncavo cheio de pequenos espelhinhos. Isso é uma coisa moderna, eu não consegui achar nenhuma imagem antiga deles, mas esses espelhos, com a força do sol, trazem de novo o fogo. E aí o que acontece? Esses homens acendem tochas, voltam para Lemnos, né? E aí tem uma grande festa voltada a Afrodite e a Hefestos, que é a festa do Fogo Novo. Novamente, com banquetes, muita comida, muito vinho e muita orgia. Para relembrar a chegada dos argonautas e a retomada desse fogo tanto físico quanto de paixão que entra em Lemnos, né? Vejam que a cena aí de baixo, pequenininha,
de uma tocha sendo acesa é das Olimpíadas. Até hoje, esse fogo novo, essencial, que é aceso pelo sol, é importante porque era o que era usado para as festas olímpicas e outros jogos, né, para acender as tochas. Então, é o mesmo processo de Lemnos. Na ânfora aqui do lado, né, vocês vão ver que isso foi transformado por Arquimedes num efeito de guerra. Isso é um canhão de sol, né, muito legal, usado para destruir os navios que chegavam às costas das regiões gregas. Então, de novo, o fogo, a paixão, a guerra, todos eles imbricados. O que esses dois mitos e esses rituais nos falam? Nos falam da necessidade profunda de achar um meio termo. Essas pessoas, tanto Adonis quanto as mulheres de Lemnos, são marcadas, Adonis, pelo excesso, de muitos jovens se entregar ao erotismo desenfreadamente e ser consumido por esse erotismo, que é a morte dele por causa do Ares, ou talvez da Perséfone. No caso das mulheres de Lemnos, por não querer essa relação, né, não cultuar Afrodite, se negar a esse jogo sexual, e aí elas voltam à selvageria. Essa relação do fogo, da guerra e de Afrodite está imbricado nessa conjuntura de ligação com a necessidade de se ter o fogo em determinada proporção erótico, o fogo em determinada proporção entre homens e deuses e entre os próprios homens. Sem o desejo erótico, a gente não tem a continuidade da família, da cidade, de tudo isso. Então, por mais que Afrodite muitas vezes se contraponha a Deméter, ela é muito importante para que essa união aconteça, senão as uniões não acontecem. No caso dos incensos e do perfume, que é profundamente importante para unir não só homens e mulheres, que é usado para atração sexual, mas também para unir os homens e os deuses. É através do incenso, né, que eles conseguem se comunicar com os deuses, fazer essa comunicação. E esse incenso é não só dessecado pelo fogo, como também é queimado nos altares. Então, a gente tem aí um jogo entre aquilo que é selvagem, porque os incensos são selvagens, são tirados, colhidos de plantas que não são cultivadas, entre aspas, a maioria do incenso que chega na Grécia, na verdade, vindo dos árabes, mas vamos dizer que eles consideram selvagens, porque não são cultivados em campos, são só colhidos, mas mesmo sendo selvagens, como esse erotismo da Afrodite, ele é domado e transformado em algo benéfico para a sociedade. Então, é o fogo de Afrodite sendo domado, de alguma maneira, para ser benéfico para a sociedade. E a busca desses dois mitos de mostrar o meio termo, que é uma das coisas que os gregos adoram, né? O meio termo. Não chegar nem na ausência total de Afrodite, nem no excesso de Afrodite e do fogo nas relações. Acho que basicamente era isso, meu povo. Eu fui rápida, não sei se rápida demais. Muito obrigada, professora Flávia. Foi ótimo, já estou cheia de questões, imagino que o pessoal também esteja. Mas vamos passar, então, a palavra para o professor Juarez. Deixa eu ler aqui a mini bio do professor Juarez para vocês. E depois a gente abre para as questões, tá? Então, professor Juarez é doutorando em Letras Clássicas pelo programa de pós-graduação em Letras Clássicas da USP, com estágio na École de Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Ele é bolsista da FAPESP, tem dedicado seu doutorado a demonstrar que Afrodite, já na época de Homero, vai além do lugar comum que a modernidade lhe atribuiu de deusa do amor.
Então, a palestra dele hoje é sobre o tema, né, do doutorado dele, do mestrado do doutorado, né, também, quando o mortal escolhe amar, os dons e os domínios de Afrodite na crítica de Heitor Pares, Ilíada 3, 38 e 75. Juarez, a palavra é sua. Muito obrigada por ter aceitado esse convite nosso, tá? Então, por favor. Semiramis e o pessoal todo do Diálogos Olimpianos, eu queria agradecer demais. É uma segunda alegria estar aqui para falar de novo de Afrodite, né? A primeira foi no episódio 26. Assim, que delícia foi falar naquele episódio. Eu tentei, né, pincelar o máximo que eu pude em 1 hora de episódio. Uma deusa que, assim, a gente podia ficar aqui o ano inteiro falando dela, porque ela é complexa, né? A Flávia mostrou aí que tem muitas nuances, tem toques, tem relações com outros deuses, e é nisso que eu estou me concentrando, né? A gente tem visto aí nos últimos anos um movimento para compreender, né, a profundidade, a amplitude do que significa falar de Afrodite. Por quê? Como eu falei, como a Semiramis mencionou na minha bio, a modernidade coloca os deuses em caixinhas, né? Então, Hefesto é o deus da forja, Ares é o deus da guerra, e Afrodite é a deusa do amor. E quando a gente fala de amor na modernidade, a gente tem umas noções muito fúteis, né? A gente pensa uma coisa de romantismo, a beleza de Afrodite é de uma patricinha, né? Então, ela fica nesse lugar quase de Barbie, né? Saiu aí o filme ano passado, enfim, tem muitos diálogos possíveis. E aí eu falei, gente, não dá para a gente continuar vendo Afrodite só nessa lente tão mínima, né, minimalista. E aí, procurando um tema de doutorado, eu descobri, né, que ninguém estava falando da Afrodite homérica e da amplitude que ela tem, né? E mesmo alguns pesquisadores ainda falam, a Afrodite em Homero é uma deusa estritamente erótica, né? A gente não tem muito mais em Homero do que isso, diferente dos ritos. No rito a gente tem casamento, a gente tem política, a gente tem guerra, a gente tem várias coisas. E aí eu estou dissecando Homero, né? Coloquei ele no meu laboratório para usar o termo do Detienne, e estou aí encontrando vários caminhos de Afrodite em Homero. E aí hoje eu vou falar só dessa passagem pequena do canto 3 da Ilíada, né, em que Heitor critica Paris pela sua covardia. Henrique, você passa para mim, por favor? Então, eu vou começar com uma pequena introdução falando do que é essa crítica de Heitor a Paris, em que ela consiste, que questões que ela levanta para a gente. Depois, os dons que ele menciona nessa crítica, né, os dons de Afrodite. Eu vou explicar como eles se relacionam com a crítica à natureza, né, a natureza entre muitas aspas aqui de Paris. E aí, entendendo as críticas frente aos dons de Afrodite, eu vou dissecar um pouquinho esses domínios de Afrodite que já a gente consegue vislumbrar aí nessa crítica, e que ao longo do poema, sobretudo da Ilíada, mas também da Odisseia, a gente vai encontrando, né? E aí a gente conclui. Você passa para mim de novo, pode passar 2 vezes. Então, qual que é o contexto da crítica de Heitor a Paris? A gente está ali no canto 3 da Ilíada, né? No canto 2 a gente teve o catálogo das naus, elencando todos os guerreiros gregos, todos os guerreiros troianos. E aí, no canto 3, a guerra recomeça. E os duelos vão ser retomados. E aí, Paris está lá muito belo, muito bem armado, numa indumentária não muito tradicional do guerreiro. Alguns críticos vão falar que ele está com uma indumentária de jovem caçador, né? Só que ele se arroga. Então, ele se destaca dos seus, né, da armada troiana, e começa a convidar seus oponentes gregos, aqueus, né, para um duelo mano a mano. E aí, quem que aceita esse duelo mano a mano? Menelau, o marido, né, o marido anterior de Helena, que foi raptada por Paris. Quando Paris vê Menelau vindo, e a descrição de Homero é assim, avassaladora, porque Menelau é um leão, Paris é como uma corça morta, pronta para ser devorada pelo leão, e aí depois ele fica completamente assustado
e volta para o meio dos troianos, fugindo de Menelau. Então, Heitor pega ele e fala assim, olha só, não dá não, vem cá. E aí ele vai ter uma série de críticas a Paris, né, que vão culminar no que, na passagem, se chamam os dons de Afrodite. Você passa para mim de novo, Henrique? Então vamos ler junto, porque aqui a coisa é muito rica e depois eu não vou voltar nessa passagem. Pares ruim, e aqui tem um jogo, né? O grego é díspares, é como se Pares fosse um mau agouro. O mais formoso, namorador, trapaceiro, deveria ser infecundo e morrer sem núpcias. Isso eu preferiria, e seria muito mais vantajoso a seres uma tal vergonha, alvo da chacota de todos. Seguro que gargalham os aqueus cabelo comprido. Pensaram seres um nobre campeão, porque é bela a tua figura, mas não tens força e bravura no ânimo. Foi sendo assim, após em naus cruzar mar navegares, tendo juntado leais companheiros e socializares com estrangeiros, que raptaste formosa mulher de terra distante, nora de varões lanceiros, grande desgraça para teu pai, cidade de todo o povo, alegria para os inimigos e ignomínia para ti, não conseguirias resistir a Menelau caro Ares? Notarias de que herói tens a viçosa consorte. E aí a gente chega na passagem chave aqui. Não te ajudariam a cítara e os dons de Afrodite, nem teus cachos e formosura, ao te unires a poeira. Medrosos são os troianos, porém, senão já terias vestido uma túnica de pedra. Tanto mal aprontaste. Né? Então, assim, Paris está completamente desqualificado para a guerra, ele é um frouxo, né? E qualquer coisa que Afrodite tenha dado para ele, não serve. Né? Não vai dar conta de Menelau. Menelau é o caro a Ares, né? É quase como se ele fosse um espelho de Ares. Ele é muito potente, ele é violento. E o símile que eu comentei, né, do leão frente à corça morta, mostra isso. Passa para mim de novo, Henrique, por favor. E aí, como é que a gente entende esses dons de Afrodite? Né? Nos versinhos ali, tudo está muito próximo de um ambiente erótico. A gente tem a cítara, que fala da música, a gente tem os dons que não são explicados, a gente tem a beleza e formosura de Paris. Então, a crítica, de modo geral, e partindo dessa visão geral também de Afrodite como deusa do amor, da beleza, da sexualidade, vão dizer, os dons de Afrodite são o sexo e a beleza. Mas será que é só isso? Será que é só disso que a gente está falando aqui? E é aí que eu entro num processo de desmembramento. Você passa de novo para mim, por favor, Henrique? Será que a gente pode entender os dons de Afrodite como algo que abarca todas essas críticas? E na medida em que ela abarca todas essas críticas, o que essas críticas dizem acerca da ação de Afrodite para a gente? Né? E aí a gente vai para a resposta de Paris abrir mão. Pode passar também, por favor. E aí, Paris vai responder para Heitor. Heitor, foi correto como ralhaste comigo. Teu coração nunca se desgasta como um machado com que um varão fende a madeira com destreza para um navio. E ele aumenta a energia do homem. Assim é teu impávido espírito no peito. Não me anteponhas aos amáveis dons. Aqui só vou fazer uma correção que eu esqueci de colocar, da áurea Afrodite. Não é só de Afrodite aqui. Não são descartáveis os majestosos dons dos deuses, todos que eles dão. De bom grado, ninguém os escolheria. Ora, quando a gente vê a crítica de Heitor, os dons de Afrodite são só dons de Afrodite. Quando Paris fala desses dons, esses dons se tornam amáveis, e aqui a gente tem um vocabulário relato a Eros, eles são eratá, né? Amáveis, desejáveis, queridos, né? Ou seja, eles exercem uma atração a quem eles são ofertados, né? E quando a gente fala de uma Afrodite que deixa de ser só Afrodite e se torna a áurea Afrodite, a gente está amplificando esse poder de sedução, esse poder erótico que a Afrodite tem. Não estou negando aqui o erotismo de Afrodite, tá? Então, Paris faz uma meia-culpa, que olha só,
você está certo, eu não estou agindo de acordo com o que o contexto pede. Mas veja, eu sou um pobre coitado, Afrodite me seduziu com seus dons. Eu não podia senão aceitar. E que sedução que é essa, né? Aqui, a gente tem que pensar numa relação, eu vou chamar de intertextual nesse momento, tá? Ou seja, Homero está jogando com toda uma tradição do julgamento das deusas, né? E aí, só para a gente lembrar isso, tá lá Tétis e Peleu casando, Eris, a discórdia, não foi convidada, ela joga um pomo dourado de novo, e fala para mais bela. Isso cai no pé de Atena, de Hera e de Afrodite. Elas se olham assim, viram para Zeus e falam, e aí? De quem que é? Zeus, muito esperto, fala, não sei não. Alguém quer falar? Não? Então Zeus o que faz? Elege o mortal mais belo, né? E vejam que lá na crítica do Heitor, reiteradamente a beleza de Paris é marcada. Então a gente elege o mortal mais belo para dizer qual é a mais bela deusa, né? O mito vai dizer que Hera oferece poder político, Atena oferece poder militar e Afrodite oferece a mais bela das mulheres, né? Então, são esses os amáveis dons, né, que Afrodite oferece para Paris e que Paris não consegue resistir. E aí, ainda na sua meia-culpa, Paris vai dizer, eles não são descartáveis de qualquer deus, né? Mas ele descartou lá 2 outros presentes em função do de Afrodite, né? De bom grado, e aqui a gente está falando de voluntariedade, né? Voluntariamente ninguém escolheria. Ok, Paris não foi culpado por escolher Afrodite, mas ele também não tinha como se eximir de uma escolha, né? Ele tinha que fazer uma escolha, entre 3, mas tinha. Então aqui, o que tem em jogo é esse meia-culpa de a culpa não é minha, eu reconheço que isso me afetou, mas não é tanto a minha culpa, né? No artigo que eu estou escrevendo, eu estou associando isso, para quem conhece, a tese da dupla motivação da ação, do Albin Lesk, né? Que as ações dos humanos podem ser individuais, as ações no mundo podem ser só dos deuses e, em alguns casos, elas podem se sobrepor. E é isso que está acontecendo aqui, né? Você passa para mim, Henrique, por favor? Então, né, o Paris aceita a crítica do irmão, mas se exime porque a imposição da escolha é maior. Esses dons, eles seduzem, se fazendo escolher, e atribuem as suas qualidades àqueles que os escolhem, né? Então, Paris, que já era o mais belo mortal, vai se tornar ainda mais belo, né? Ele vai ficar irresistível. Existe essa dinâmica de mutualidade entre os presentes e a escolha de Paris, ou seja, entre o, vamos chamar de caráter de Paris e as qualidades que ele vai demonstrar na guerra, ou os vícios, né, da perspectiva do Heitor. E aí uma outra coisa que faz com que a gente possa pensar a crítica de Heitor como uma síntese de uma ação de Afrodite é a temporalidade. Você passa para mim de novo? Né? Vejam, Paris deveria ser infecundo. Se ele deveria, ele não é. Né? Os aqueus pensaram que Paris era um grande campeão, porque ele é belo. Mas essa relação aqui não funciona. Né? E aí, quando ele fala, foi sendo assim, essa sua natureza que te fez ir até Helena e raptá-la, né, foi com essas qualidades frouxas, né, acovardadas, que você conseguiu raptar uma mulher estrangeira, isso tudo sob a égide dos dons de Afrodite. Né? Então, aqui, a gente tem que lembrar, Heitor não conhece Paris até muito recentemente. Aqui a gente já está no 10º ano da guerra, né, a gente pode por uma temporalidade mínima antes do início da guerra, entre o retorno de Paris a Troia, né? E vamos lembrar, Paris é uma figura agourenta de fato, porque quando ele nasce, Cassandra prevê que ele vai trazer a destruição para Troia, né? Então, Heitor não conhece o irmão até esse retorno que é recente. Então, as qualidades que Heitor elenca aqui são essas qualidades recentes dos últimos 10 anos, né? Que ele conhece o irmão. E aí, a gente pode, então, falar dos domínios de Afrodite, que essa crítica delineia. Você passa para mim, Henrique, 2, por favor.
Isso. Então, vamos começar pela beleza, né? Eu vou ser aristotélico aqui, começar do mais familiar até o mais distante. Então, Paris é o mais formoso, né? A influência de Afrodite sobre ele, né? E a gente pode falar de influência e de... Como é que fala? Semelhança, né? Afrodite escolhe o mais belo para tutelar e o torna ainda mais belo. Então, tem uma sinestesia entre os dois, né? Paris possui uma belíssima figura, né? E vejam que aqui, nos 3 exemplos que eu dou aí no slide, a gente tem sempre o termo eidos. Eidos é a figura, é a forma, é a imagem, né? Quando Helena em algumas fontes dita um fantasma, ela é um eidolon, ela é uma figura, né? Então, essa questão da figura, da forma, é muito importante. Então, a gente já tem aqui um traço típico do que a gente conhece de Afrodite. Você passa para o próximo para mim, por favor, Henrique. A sexualidade, né? Não é uma passagem extremamente sexualizada, mas tem um termo aqui, que é o namorador, né? Que é o que o Christian traduz por namorador, mas que em grego é gnaimanes. Ele é louco por mulheres. Ele não só gosta, né? Ele é louco, ele é enlouquecido por mulheres. E aí, a tradição faz parecer para a gente que Helena é a única mulher da vida dele, né? Mas algumas tradições míticas atribuem uma noiva, né, uma esposa, ninfa, a Paris, né? Mulherengo, é isso, womanizer. Exatamente. Antes dele raptar Helena, né? Então ele não é inexperiente quando ele pega Helena. Então existe já esse traço da sexualidade. Essa sexualidade vai permear toda a Ilíada, né? É Afrodite que Hera vai buscar quando ela quiser seduzir Zeus e fazer ele se deitar com ela, né? Então essa sexualidade é uma constante. Você passa para mim, por favor, Henrique. Fertilidade. Aqui é um termo um tanto quanto controverso, né? O Heitor diz que Paris deveria ser infecundo, ou seja, não ter progênie, né? Não ter filhos, mas ágonos também pode ser não nascido. Você deveria não ter nascido, né? De qualquer maneira, ele nasceu. E no termo, na questão do infecundo, Homero é muito sucinto. Homero não fala se Paris teve filho, se ele teve filho com Helena, né? Mas a tradição, com essa ninfa que eu mencionei, diz que Paris teve um filho, né? E algumas tradições, digamos, que vão na contracorrente de Homero e até de Hesíodo, vão dizer que ele teve filhos com Helena, né? Homero e Hesíodo falam que eles não tiveram filhos. Helena se tornou infecunda depois da sua filha, da filha que ela teve com Menelau, mas outras traduções vão atribuir filhos a eles, né? E essa fertilidade, ela também permeia os poemas épicos de Homero. A primeira aparição de Afrodite na Ilíada é como mãe de Enéas, né? Ele é mencionado muito rápido em 3 versos, mas é ela que gera Enéas, né? Então tem sempre esse elemento fertilizador. Na tradição, por muitas vezes, sobretudo na Hesiódica, os nascimentos são dados sob a égide de Afrodite, né? Fulano gerou ciclano para Beltrano por causa da áurea Afrodite, né? Então, é uma recorrente, né, em torno de Afrodite, tá? Pode passar também, por favor. A gente vai para o casamento, né? Que ele também deveria ser ágamos, não ter casamento. E, de novo, Helena já é a sua segunda esposa, a primeira teria sido a ninfa. Vamos lembrar que Paris vai morrer no fim da Guerra de Troia, né? Ele não vai sobreviver. Em algumas versões, inclusive, essa ninfa é parte importante dessa morte, porque Paris está ferido, vai pedir a ajuda dela, ela está ressentida e fala assim, não vou te ajudar. E aí tem uma coisa interessante sobre essa dimensão do gamos, né? Alguns pesquisadores vão falar
sobre eros lícito e eros ilícito, né? Sobre erotismo lícito e erotismo ilícito. Mas quando a gente fala, digamos, isso é uma percepção que eu tenho tido à medida que eu estou fazendo as análises, o gamos ele é mais do que o casamento no sentido do papel passado. Na modernidade a gente tem a coisa do ajuntado, né? Tem um outro termo para isso que eu não lembro agora. Basicamente, o gamos é uma união pública, né? Não necessariamente de papel passado. Como Paris rapta Helena, ou ela foge com ele, dependendo da discussão, né? Helena é a primeira captu. O gamos é essa concubinato, isso, obrigado. É isso, amaziado, amigado, exatamente. O gamos é essa união pública, ela pode se dar por meio de uma celebração tradicional, mas o rapto também é um caminho, né? Em algumas sociedades modernas, se você não pode casar, existem combinados da família para o marido raptar a esposa, sumir umas semanas, e depois volta já com a menina grávida e está casado, né? Então tem essa dimensão do gamos, né, do casamento. E o casamento também é uma tônica ao longo da Ilíada da Odisseia, porque lá no canto 14, quando a Hera pedia ajuda de Afrodite, o que vai se reencenar ali são as primeiras núpcias de Zeus e Hera. Na Odisseia, Afrodite vai para Zeus pedir pelo casamento das filhas do Rei Preto. Então, isso também é uma tópica muito constante em torno de Afrodite. E aí a gente pode passar para o próximo. Engano, né? A questão do engano, da sedução, da mentira, das aparências, né? Paris aqui é trapaceiro, enganador, hiperopeutá, né? Porque é isso, ele faz que, mas ele não é, ele se mete a guerreiro, mas ele não dá conta, né? Ele vai pro reino de Menelau, ele é hóspede, ele infringe esse reino, e não foi à toa que eu coloquei aqui a imagem dos amores de Ares e Afrodite, né? Porque é uma enganação, né? Tanto de Afrodite com o Hefesto, quanto de Hefesto com os dois, né? E aí, né, essa questão do rapto, né? Paris raptou uma formosa mulher de terra distante. Ele engana, ele se aproveita do momento para fazer o que ele quer, né? Mais na frente, nesse mesmo canto, ele está lá guerreando, Afrodite arrebata ele, leva para o quarto, e aí tinha um trato de que ele ia guerrear por Helena com Menelau, e esse trato foi simplesmente infringido. E ele não vai fazer nenhuma menção de que ele quer voltar para o campo de guerra. Ele fala, vamos se amar, né? Faça amor, não faça guerra, né? Então esse engano está sempre ali. E aí, só para comentar, que eu acho interessante, que é uma das coisas que eu tenho me debruçado, o cinturão de Afrodite lá do canto 14, geralmente a gente traduz por um cinturão em que se contém todos os encantos de Afrodite, né? Só que esses encantos, mais do que magia, eles são esse poder de sedução. É essa imagem que você não sabe muito bem o que você está vendo, o que você está sentindo, o que você vai fazer, né? Ele engana a sua cabeça de um tal modo que você age por impulso ou você simplesmente fica inerte, né? Sem capacidade de agir. Então, esse engano é uma constante, tá? Passa para mim também, por favor, Henrique. E aí tem um ponto aqui que é um ponto, assim, super pontual, que é a navegação, né? De novo, Homero é extremamente sintético, né? Heitor questiona como é que ele conseguiu raptar Helena depois de cruzar o mar navegando, né? O que Afrodite tem a ver com navegação? Homero não vai explorar isso profundamente, mas existe uma passagem dos Cantos Cíprios, né, que é o prelúdio da Guerra de Troia, vamos colocar assim, que conta o julgamento das deusas e tudo mais, em que, depois da escolha de Afrodite, é Afrodite que manda construir barcos para que Paris vá atrás de Helena, e ela manda, inclusive, o seu próprio filho, Enéas, navegar com Paris, né? Então, a navegação aqui entra como um modo, né, de Afrodite de cumprir
a sua promessa de dar Helena. Ah, mas é só isso? Não. A gente tem diversos cultos ao longo da Grécia a uma Afrodite da navegação. Ela é Euploia, né, a boa navegadora, da boa navegação. Ela é a Pontia, que é do mar, né? Ela nasce do mar. Então, o navegar está ali em torno do culto de Afrodite também, né? Então, o que Homero faz, né, apesar da afirmação de Heródoto, né, Homero e Hesíodo deram uma teogonia para a gente, né, constituíram os deuses, Homero não é um historiador. Né, ele não está preocupado em catalogar tudo sobre cada um dos deuses. Então, a gente tem que ler nas entrelinhas para encontrar quais são esses pontos. Né, e a navegação é uma delas. Inclusive, só para aproveitar, para uma figura muito próxima, a Flávia falou da Efebia de Adonis, e eu falei da Efebia de Paris, mas quando Teseu vai fazer sua navegação para Creta, o oráculo manda que ele tenha a Afrodite como guia. E a Afrodite que vai navegar com ele, inclusive tem um sacrifício de uma cabra que vira bode, né, e aí a crítica lê isso como esse processo de amadurecimento do jovem, né, que vai virar homem. Então, a navegação é um elemento importante aí nessa sociedade, tá? Você passa para mim, Henrique, por favor. A gente também tem também a política, né? A política, ela é, na Ilíada, né, uma constante, ela é um grande pano de fundo, né? No que diz respeito a Paris, né, ele é capaz de mobilizar seus companheiros, né, os retairos, né, que é do mesmo termo que vai dar retaira, que é a cortesã, né, que é, vamos chamar assim, a prostituta de luxo, né, aquela prostituta educada, letrada, ela sabe tocar música, ela sabe poesia, né, e Paris também socializa com estrangeiros. Aqui eu estou falando de política, mas dava para falar de outros termos, né, de miscigenação cultural, de trocas culturais, enfim, né, e que seja micteis aqui, né, esse verbo, é o verbo da mixis, que é o da mistura, né, ele se miscigena com estrangeiros, né, ele conhece costumes, ele é quase, com todos os limites disso, um odisseu, né, ele tem uma experiência ali intercultural, né, e a outra dimensão política de Paris está no fato de que ele traz desgraça para o pai, para a cidade, para o povo, né. A Flávia falou aí da importância de Afrodite, do balanço de Afrodite para manutenção, continuidade das cidades, né? E é isso, uma relação erótico-amorosa fora dos padrões, ela pode ruir uma cidade, né? E assim como, por exemplo, no Hipólito, a abstinência de uma prática social também pode ruir toda uma cidade. Né? Então vejam a dimensão aí, né, do que é falar de amor, né, o que é falar de erotismo. E aí, só para encerrar, você passa para mim, Henrique? Vamos falar de guerra. Né? Paris é um anti-exemplo da relação de Afrodite com a guerra. Né? Se a gente fosse só olhar a relação de Afrodite com a guerra à luz de Paris, a gente diga assim, não tem. Ela falha. Né? Afrodite não é uma boa deusa da guerra. Mas ainda assim a guerra está lá. Né? O Paris não é um nobre campeão, ele não tem força e bravura, e aí a gente pode dizer assim, Afrodite não é uma deusa da guerra em Homero, ela não se relaciona com a guerra. O argumento que eu estou construindo para minha tese, inclusive tem um capítulo que eu vou chamar de Onde os fracos não têm vez, né? Vai discutir justamente isso, porque Paris não é um bom guerreiro, ele é um efebo, né, dentro dessa caracterização toda dele. E Afrodite, quando vai para a guerra e se embate lá com Diomedes, ela também falha, mas ainda assim ela vai. E a gente tem outros exemplos ao longo da Ilíada de guerreiros que não são exímios. Né, eles têm medo, eles querem fugir, eles morrem, eles são fracos, mas ainda assim eles estão ali. O fato deles estarem ali e falharem não quer dizer que eles não são guerreiros. Ela não é Ares, mas ela está lá. Essa guerra foi causada por ela. Né? Lógico, o interesse de Hera, de Atena, né? O apoio de Ares do lado dela, enfim.
Existem muitas forças convergindo nessa guerra, mas ela tem uma relação com ela, tá? E aí, então, você passa 2 para mim, Henrique, por favor? Só para a gente encerrar, nessa breve análise, nesse breve panorama que eu tentei dar para vocês, a gente identifica pelo menos 8 domínios, para além da sexualidade, da beleza, né, nos quais a Afrodite age, mais ou menos, com mais intensidade, com mais força ou menos, mas ela age, tá? Então, quando eu falo dessa coisa da paixão, escolher amar, né, escolher amar, escolher se apaixonar, escolher se dedicar a isso, implica muita coisa, né? E a Afrodite está em várias partes disso, tá? Eu espero ter ampliado um pouquinho aí a discussão sobre a Afrodite, né? E vamos conversar, fiquem à vontade para fazer perguntas. Obrigado de novo, Semiramis, e o pessoal do GEMAN e do Diálogos Olimpianos. Ah, passa um slide para mim, só para eu falar uma coisa. Esqueci. Então, obrigado, né? Para quem não conhece, eu tenho um site dedicado ao Afrodite. Ele anda meio parado porque o doutorado não permite tantas atualizações e tantas produções, mas ele está lá, tem alguns artigos, tradução de texto, enfim, para quem tiver interesse, fica aí a divulgação. Obrigada, então, professor Juarez, pela excelente apresentação. Então, convido todas e todas para acessarem, né, esse site. É uma página do Instagram ou é um site, Juarez? Porque eu conheço a página. Eu fiz a página no Instagram para divulgar o site, mas é um site. Tem alguns posts feitos, eu traduzi um texto do Burkert sobre ela, algumas notícias de descoberta, enfim. Está meio desatualizado, mas está lá. Você poderia colocar o link dela aqui para a gente, também o arroba do Instagram no chat? Pessoal, afrodisium.com, e é o arroba afrodisium, né? Isso. Bom, então eu tornei todo mundo colaborador agora, que aí vocês podem fazer questões, tá? Quem tiver com vontade de abrir a câmera para fazer as questões, pode abrir, pode ser bem legal. Quem quiser fazer pelo chat, pode fazer pelo chat. A Flávia puxou a fila, então vamos lá. O Mundinho Afrodite BR. Esse Mundinho Afrodite é outra página, Mirna? Se quiser divulgar, pode divulgar também. Não, eu tô só fazendo um comentário, porque é bem recorrente que a gente tenha sites de fãs de alguma figura pública, assim, que geralmente levam esse nome, né? O Mundinho do Love. Eu apelidei no meu coração o Afrodisium de Mundinho Afrodite BR, assim, porque tem essa atualização, vamos dizer assim, que eu como pesquisadora também, eu acredito um pouco nisso, que a gente precisa ter esse envolvimento com o nosso objeto de pesquisa, né? E quando a gente tem esse envolvimento com a Afrodite, a gente tem um envolvimento com ela própria, né? Então a gente entrega ela e recebe ela de volta, então fica aquela situação, assim. Parabéns, gente, pelo trabalho. Eu vou deixar o pessoal fazer as perguntas. Obrigada. Então vou deixar para fazer a primeira pergunta e depois a gente abre. Já vão preparando aí, pessoal, as perguntas, tá? Quando o povo pensa, eu falo. Jota, adorei a sua fala, amigo. Obrigado. Lembrei eu acho que você podia pensar sugestões para a tese, né? Do como a Afrodite, não sendo uma grande guerreira, é uma grande fomentadora de guerras. E aquela que sempre acompanha. É o Teseu que você lembrou. No caso dos argonautas, com a ajuda de Afrodite, que o Jasão consegue voltar com o Velocino de Ouro, e assim outras, né? Que a de Troia, que também é ela que fomenta. Então, eu acho que, assim, essa relação dela com a guerra está a partir de um desejo que ela causa ou um desastre, ela acaba sendo uma grande parceira de Ares. Né? Ele briga, mas ela fomenta, né? Ela taca fogo na coisa. Exatamente, ela põe fogo no parquinho, né? Inclusive, a Gabriela Pironti, ela fala muito disso no livro dela, sobre a relação de Afrodite com a violência, a guerra em geral, né? Ela fala que existe o Eros do sexo
Assim como existe em Homero o Eros de comida, e existe o Eros de guerra, né? E Afrodite é quem maneja esses Eros, né? Esses desejos, né? Então, enfim, com certeza. E eu ia falar uma outra coisa para você a respeito dos nossos efebos, né? O Paris, o Adonis, eles são grandes embaixadores, né? Sim. São aqueles que ligam, né? O Adonis, o submundo, que é a Perséfone, com o Celeste, que é a Afrodite. No caso do Paris, toda essa correlação com outras culturas. E ele vai, se não me engano, para a terra do Agamenão e do Menelau, ou do Menelau, não lembro, mas ele vai como embaixador. Né? Exatamente. Né? Isso é um dom de Afrodite, essa união, né? Esse papel político, né? A gente falou do Teseu, e o Teseu é um dos mitos, né, da fundação do culto de Afrodite Pandemos, tem base política, né? Por causa do cinecismo estabelecido pelo Teseu, que o culto a Afrodite é estabelecido, né? Ele une o povo. Né? Então, e ele volta com uma dança, que é a dança do Grou, que de novo a gente tem aí a dança, Afrodite, a guerra. Exato. Não. E ainda tem uma coisa, só para comentar o seu também, né? Eu estou começando a me embrenhar mais na relação de Afrodite com Adonis também. E é uma coisa que não vou discutir os dois na tese, mas a relação dela com a morte, né? Porque você falou de Deméter, inclusive, o núcleo mítico de Afrodite, Adonis e Perséfone é muito similar ao núcleo mítico de Deméter, Perséfone e Hades. Né? Então tem uma imbricação ali, né? O Adonis é uma Perséfone, às vezes o Plutarco chama ele de Dioniso Hades, né? Então tem todo esse jogo com o mundo da morte para poder voltar a viver, né? Com o ciclo da vida, né? Que é tão importante para que isso continue. Exato. Então, você tem que ter um sacrifício, no caso Perséfone ou o Adonis, ou Dionísio, para que algo surja para beneficiar esse contato dos deuses com os homens a partir da flor. Narciso é assim também, que eu trabalhei lá atrás. Exato. Então, são os jovens míticos que morrem e ressurgem, sempre ligado à paixão. Narciso também esquece Afrodite e se dana, né? Sempre. Gente, namorem. Esqueci de falar que o espelho é um dos atributos de Afrodite. Por isso que aquele fogo lá era feito com espelho, né? Mas é isso aí, vou deixar. Pessoal, já tem umas questões aqui, ó. A primeira questão é da Stephanie Monteiro, para a professora Flávia. Eu vou fazer as duas, porque aí o Jota vai pensando também na outra que eu acho que é para ele. Se bem que pode ser para a Flávia também, ela pode falar. A primeira, então, é da Stephanie. Professora Flávia, eu gostaria que a senhora comentasse sobre os banquetes, como eles eram realizados. Acho que tem muito aluno de graduação aqui, não sei se é o caso da Stephanie, mas eu também queria fazer umas questões depois para o Jota, bem assim, didáticas, assim, que eu acho que é bom para alguns alunos que talvez não tenham tido isso. Né, talvez a da Stephanie também seja boa nesse sentido. Né? E a questão do Gabriel, Afrodite seria uma Desdémona de Otelo? Ela está sempre atiçando? Então, são essas duas questões. E também queria que o Jota comentasse rapidinho, se é que dá para comentar isso rapidinho, falar um pouquinho assim, quem é Homero? Porque eu acho que... que questão, né? Se é que dá para falar... Se é que dá para falar isso rapidinho, né? Mas, assim, só fazer um resumo bem rápido dessa situação de o que a gente entende como Homero, né? Pelo menos o que ele entende, né? Porque vão ter diferentes, acho que, perspectivas. Mas, para quem não sabe, que Homero talvez não seja exatamente um poeta, ou será que foi, será que não foi? Enfim, acho que tem muito aluno de graduação que talvez não tenha tido contato com essa questão, né? Ou questões, né? Que a gente chama de questões homéricas. Então, é isso. Gente, podem ir perguntando, que eu vou vendo a outra questão que tem aqui no chat. Bom, vou responder a Stephanie. Bom, Stephanie, a gente tem vários tipos de banquetes na Grécia. No caso das Adonias, é esse banquete patrocinado com dinheiro, obviamente, dos amantes, mas que as prostitutas organizam,
né? As etairas, que são aquelas de alto luxo. Para vocês terem uma ideia, o custo de uma noite com uma dessas equivalia a um ano de trabalho de um trabalhador, como um ceramista, um escultor. Era caro, muito caro. Então, essas mulheres que são, como disse o Jota, treinadas para cantar, discutir filosofia, ler poesia, dançar, elas são, né, o suprassumo da sedução. Essas mulheres organizam esse banquete, que é regado a muito vinho, boa comida, e eram realizados também no telhado. Vejam, está fora do âmbito do cidadão. Era dentro das casas delas, mas sobre o telhado, onde elas faziam o banquete. E aí, obviamente, rolava muito sexo depois, né? Junto com isso tudo, você tem flautistas, tem tocadores de cítara, tem acrobatas, muitas vezes, contratados para entreter os convidados, né? Então, é um banquete de arromba. Agora, você tem os outros banquetes, geralmente patrocinado pelos cidadãos da cidade, muitas vezes em suas próprias casas, às vezes na casa das etairas, mas eles promovem, eles chamam os convidados, e aí são, por exemplo, uma reunião de filósofos, políticos, em que também se bebe muito. Vejam que os gregos primeiro comiam, depois bebiam. Não tem esse hábito nosso de comer e beber tudo junto. Né? E vou explicar por quê. Porque a hora que eles começam a beber é quando eles começam a discutir filosofia. Né? Filosofia, política, fazer poesia. São famosos esses banquetes. É claro que, dependendo do poder aquisitivo desse cidadão, estará presente alguma etaira, provavelmente a dele ou de outros convidados, que ganham para estar lá. Também terão dançarinas, flautistas, e pode ou não acabar numa orgia. Aí vai do dono da casa, se ele, né, encampa ou não a brincadeira. Mas costuma varar a noite, eles iam a noite toda bebendo, conversando, e é lógico que as mulheres e filhas legítimas não participam de nada disso. Né? Elas estão lá escondidas no gineceu, longe de qualquer coisa. Então, esse é o banquete. Não sei se fui clara para você. Né? Com relação a Desdémona, cara, que pergunta difícil. Não sou capaz de opinar. Não, eu sou, porque, né, como eu adoro Otelo do Shakespeare. É que assim, você está lendo a Desdémona pelo olhar machista. A Desdémona é uma coitada que foi envolvida no meio de uma intriga, né, por causa do... Esqueci o nome do melhor amigo do Otelo, que é o que gosta da Desdémona e cria toda a confusão. Ela não atiça. Né? Eu, pelo menos, nunca li Otelo vendo a Desdémona atiçar ninguém. Né? Ela é uma mulher bonita, ela é apaixonada por um mouro, aí você tem que lembrar que você tem um jogo entre uma branca e um negro, que já é uma coisa que chama... A gente podia fazer uma boa leitura a respeito disso, do racismo, dessa união entre raças, né, na Desdémona, mas quem causa a perda da Desdémona é o cidadão que eu esqueci o nome, que é o melhor amigo do Otelo. Se alguém lembrar aí do nome dele, me fala. Acho que comentaram no chat. Iago, isso. Obrigado, Wilson. O Iago. É o Iago que fomenta tudo isso, porque ele incita os ciúmes do Otelo a ponto dele matar. E, em momento algum, ela fez isso. Né? Não está dito que ela fez tudo aquilo. É mais ou menos como a Capitu do Machado. Né? Fica aquela áurea de... Sempre é culpa da mulher, mas... Tem um texto muito bom, que eu não vou lembrar o nome da autora, que é uma autora mulher, que se chama Se Você Tivesse Falado Desdémona. É um livro que traz vários textos de mulheres falando sobre a sua... Como elas não tiveram voz na literatura, essa autora coloca elas falando o que elas acham.
e todas elas dão um esculacho nesses machos, né, alfa, que mataram elas ao longo da vida, da história, da literatura, e elas dão regaço. É muito bom. Se você conseguir achar, recomendo. Se eu achar, depois eu passo para a Semília, mas ela coloca numa linhinha aí na fala, tá bom? Mas é isso, eu não acho que a Desdémona seja uma Afrodite, não. Ela talvez fosse vítima da Afrodite, mas não uma Afrodite. O que mais? Bom, acho que eu vou responder a pergunta da Semiramis, a brevíssima pergunta. Eu vou tentar ser sintético na medida do possível. Toda sua, tá? Vamos lá, quem é Homero? Eu vou começar, inclusive, já pegando uma chave aqui de uma pergunta que tem na sequência. Na Grécia Antiga, né, mito e história não são exatamente duas categorias diferentes, né? O mito, ele é uma história, vamos chamar assim, uma história não verificável, mas ele é história, ele vale como construção de identidade social, né? Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque Homero, assim como Orfeu e outros poetas míticos, ele era entendido pelos gregos como uma figura existente, né? Ele existiu. O que a gente conhece hoje como sendo de Homero, que a modernidade com a história nossa atribui a Homero, são a Ilíada, a Odisseia, os hinos são questionáveis e a gente tem uma série de poemas épicos, né, que algumas fontes da antiguidade atribuíam a ele, outras diziam que eram de outros poetas, enfim. Então, Homero é essa figura mítico-histórica que compôs grandes poemas. Tá? Então, para a Grécia Antiga, ele é uma figura histórica. Agora, em termos de história moderna, Homero, o que a gente entende é que Homero, de fato, nunca existiu. Né? Homero diz mais respeito a um tipo de tradição poética, tá? Com determinadas características marcadas, com determinado tom e linguagem. Tá? Essa questão vem de uma série de problemas históricos em torno de Homero, né? Como que um homem só compôs poemas desse tamanho? Séculos mais tarde, 10 séculos mais tarde, mais ou menos, da Ilíada e da Odisseia estarem estabelecidas, um poeta do Egito compôs uma Dionisíaca com 48 cantos. Então, isso é possível, né? Mas a modernidade teve, com as suas questões de gênio, de excelência e tudo mais, teve dificuldade de lidar com essa figura, né? A questão da escrita também era um grande problema em torno de Homero, né? Então, só para ser muito sintético, né? Homero, para a Grécia, é uma figura mítico-histórica, real. Para a modernidade, Homero é uma tradição, né? Então, a gente fala de poemas homéricos, são poemas que têm estilos, né? Assim como a gente fala de poemas hesiódicos, né? Hesíodo é um desses outros poetas que também a gente também é compreendido como um ser vivente, que compôs, morreu, viveu, né? Mas que hoje a gente também entende como uma tradição, né? Então é isso. Tudo bem? Deu conta? Viu como você consegue resumir? Viu? São muitos anos namorando Homero. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque alguns alunos aqui talvez não saibam exatamente disso, né? Então, acho que é bom que fique claro, os gregos nunca duvidaram que ele tinha existido, né? Mas como o professor Jota falou, né? Mito e história são coisas que os gregos também se confundiam muito, né? Então, a gente faz essas definições, né? A gente faz essas separações. Os gregos não tinham essa separação que nós vamos ter, né? Nem o próprio Heródoto tinha essa separação assim tão clara, né? Que que é a pessoa que cria essa palavra, né? É dele que aparece essa palavra historia, né? Para a gente. Então é bom a gente ter essa compreensão, né, que o professor Juarez explicou sobre Homero, mesmo que seja básica, né, simples e
resumida. Bom, aqui tinha mais uma questão da Eduarda, deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Quer que eu leia? Eu já estou com ela aqui. Por favor, pode ler. A Duda Moreira pergunta, né? Comenta: fiquei curiosa para saber por que os gregos contavam diferentes histórias para a mesma deusa, sobre o nascimento dela e etc. Flávia, quer bater um papo sobre isso? Podemos, vamos passar a noite. Eu tenho as minhas visões, né? Acho que as suas talvez possam ser iguais ou diferentes, mas eu acho que é uma conversa super produtiva. Não, também acho. Bom, começo porque eu vou puxar lá de trás. Duda, daquilo que eu estudei, vejam, sempre são focos dentro de uma possibilidade, porque a gente, infelizmente, não tem máquina do tempo ainda. O que acontece é que muitas deusas e deuses vêm de tradições muito antigas, muito anteriores à grega, né? Então, elas já vêm sendo cultuadas por populações que são invadidas, dominadas, e aí vai criando um amálgama entre as figuras parecidas. A gente teve isso aqui muito fácil com aquilo que aconteceu com a cultura afro, né? Os deuses afros, que os negros, os pretos, resolveram associar os seus deuses aos católicos para poder continuar cultuando. Então, é um exemplo simplista, mas vamos dizer que ajuda a entender. No caso da Afrodite, ela vem de outra estrutura, que foi o que eu fui trabalhando, que é um mito de uma deusa mãe, erótica e senhora de tudo, da guerra, do mundo, de tudo, e que foi desmembrando ao longo das civilizações, das culturas, e foi deixando cada deusa com uma especificidade, vamos dizer assim. A Afrodite ficou com o erotismo, a Atena ficou com o conhecimento e a guerra, a tecelagem, a Ártemis ficou com a caça, e assim vai. Mas são acomodações de cultos muito mais antigos, do meu ponto de vista, que vão se sobrepondo com os novos que vão chegando. E aí não dá para ter uma coisa única, né? Existia o mito dessa deusa nascendo do Urano cortando, do Cronos cortando o falo do Urano e jogando no mar, e daí nasce Afrodite, que é a versão que eu mais gosto, por isso que eu coloco ela como Senhora das Águas, e tem uma mais, aspas, moderninha, que ela é filha de Zeus e uma outra deusa. Veja, é uma acomodação para tentar acomodar esse mito dessa deusa que é muito mais antigo, né? Vai, Juarez. Bola sua. Em termos histórico-literários, né, eu concordo com a Flávia, né? A gente tem culto. Não existe, vamos chamar assim, não existe na antiguidade divindade pura. O que eu estou chamando de divindade pura? Né? Não existe divindade grega, romana, oriental, enfim. Né? Por que eu estou falando que não existe divindade pura? Todas essas sociedades, elas dialogavam. Tá? Então, existem processos de identificação, assim como a Flávia deu o exemplo do candomblé, né, que associa um orixá a um santo católico, né? Isso também acontecia na antiguidade de maneiras muito diferentes, né? Por exemplo, Heródoto e Luciano, quando eles vão discutir a mesma deusa, que é a deusa Síria, né, que a gente poderia identificar com Cibele, né? Um vai falar que ela é Hera, outro vai falar que ela é Cibele, né? Então, são leituras, né, interpretações gregas de culturas vizinhas, né? Então, os mitos acomodam essas divindades, né? Afrodite, por exemplo, é uma deusa que a gente sabe que vem lá do Oriente, né, passando pelos assírios, babilônicos, mesopotâmicos, pelos fenícios. Existem divindades já em terreno grego, cipriota ali. Essas divindades se encontram, elas têm traços comuns, alguns são subtraídos porque já têm divindades estabelecidas com aquilo, outras não, né? Então, esse processo histórico é um grande processo de
vamos chamar de tradução, né, de uma tradução teológica. Agora, a gente tem que pensar também que, uma vez em terreno grego, um deus nunca é estanque, né? Porque você tem diversas comunidades que cultuam esses mesmos deuses de maneiras completamente diversas, né? Existem cultos em que um deus nunca passa perto de um domínio que a gente pensa, né? Em Esparta, Afrodite era uma deusa guerreira. Em Atenas, ela já é mais essa deusa erótica. Em Corinto, ela está ali entre prostituição, guerra, navegação. Então, você tem muitos elementos. Então, os mitos, né, eles vão dando conta de realidades locais. Né? É o que algumas correntes teóricas vão diferenciar entre pan-helênico, né? Então você tem o santuário de Apolo em Delfos, você tem o santuário de Zeus em Olímpia, de Afrodite no Chipre, e de várias outras divindades que são cultos pan-helênicos, né? São grandes cultos compartilhados. E você tem cultos epicóricos, que são cultos locais. Então, o mito dá conta disso. E aí, se a gente levar isso para uma dimensão que eu vou chamar de teológica, mas não pensando numa teologia cristã, tá? O mito, à medida que ele manipula as histórias dos deuses, ele atribui funções, razões, características diferentes ao mesmo deus. Uma deusa nascida da água depois de uma castração é uma deusa ancestral, ela é mais velha do que Zeus, por exemplo. Uma deusa que vai para debaixo da asa de Zeus é uma deusa que está sob o domínio de Zeus, ainda que desafie ele, né, Flá? Muito. Então, é quase como se você fizesse uma operação sintática que mudasse. Sabe quando você mistura, sei lá, uma cor com outra para fazer outra? É esse processo simbólico. Né? Eu estou tentando sintetizar muito, mas é essa tradução teológica, né? que diz o que é o mundo. Consegue entender? E tem uma coisa interessante que o Jota falou, que é sobre ficar sobre a asa de Zeus, né? Sobre o raio de Zeus. A gente tem que entender que esse culto feminino de uma deusa anterior era muito mais forte do que um culto de um deus masculino. E aí, conforme os povos guerreiros, que aí tem uma hegemonia masculina muito mais forte, vão assumindo os territórios, eles vão moldando e colocando em segundo lugar essas deusas. E é aí que Afrodite vira a filhinha de Zeus. Antes ela era avó dele. Olha a força, a diferença que tem nisso, né? Quer dizer, ela é muito antes dele, ele depende dela para manter o seu poder, mas aí, dada essa acomodação que tem a ver com política, com todo o resto, vai se mudando o mito. Então, é por isso que a gente acaba tendo várias histórias. Trazendo para o nosso, que é fácil, é só a gente ver quantas Nossa Senhora a gente tem. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, da Assunção, tem um monte de Nossa Senhora. É uma. Só que cada local empresta a ela uma característica. Então, a gente continua tendo isso. Né? Os grupos vão criando características para o seu Deus, né? O Deus. Né, Sêmia? A gente vai falar sobre quando as deusas eram mulheres. Sim. Nós estamos com um dossiê sobre deusas. Vamos ver, acho que vai ser legal. Deve sair no final do ano que vem, mais ou menos. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui. Tem uma da Mirna. Da Mirna. Vamos ver o que ela pergunta aqui. Queria saber um pouco mais sobre a rivalidade entre Afrodite, como, por exemplo, né, Afrodite e Nix no hino órfico. Quem quer responder? Os dois? Eu posso responder. Pode ser, vai aí. Mirna, vamos lá, essa aproximação entre Afrodite e Nix, sobretudo nos hinos órficos, confesso que ainda não foi
não foram textos sobre os quais eu me debrucei para entender as configurações, mas assim, já li bastante os hinos órficos, e o que você tem ali eu vou chamar de teologia, tá? É uma teologia muito densa, que lembra desses paralelos que eu falei da linguagem, né? Dos deuses como símbolos, né? Eles não são metáforas, eles são aspectos do mundo, eles são dados do mundo, né? E aí, vários deuses têm pontos de contato uns com os outros, né? Afrodite e Nix têm pontos de contato, né? Nix é uma deusa primordial, Afrodite é uma deusa primordial, né? Nix faz parte da geração do mundo. Se a gente comparar ali Afrodite e a geração da noite em Hesíodo, por exemplo, eles têm elementos em comuns, né? Em comum. Estou tentando lembrar qual é o nome da divindade, filha da noite, agora. Mas tem uma das divindades do cortejo de Afrodite, um dos poderes de Afrodite é filho da noite, né? Então você tem essa linguagem muito imbricada de uma divindade que se correlaciona com o outro, né? O hino Adonis, por exemplo, ele relaciona muito Adonis com Dioniso. Então, os hinos órficos, eles jogam muito com essas intersecções entre os deuses para falar de um ponto de ação dos deuses ali que precisa ser tem que fazer, os hinos órficos demandam uma arqueologia ali para você entender essa teologia, né? Mas, trazendo para um ponto mais, vou chamar de simples, você tem nos cultos, né, para sair um pouco desse âmbito textual, você tem divindades que se sobrepõem. Então, existe uma Afrodite Hera e uma Hera Afrodite. Né? O que a gente faz com isso? De novo, são divindades que cruzam o caminho das outras. Né? Então, uma Afrodite Hera é uma Afrodite que age ali no estabelecimento do espaço conjugal. Né? Uma Hera Afrodite é uma Hera que traz para o espaço conjugal o elemento erótico. Né? Então, é esse processo de tessitura de aspectos da vida, né, que vai se dando no culto. Não sei se funciona, se fica claro, tá? Me responde, que senão eu tento elaborar mais. Flávia, quer complementar alguma coisa? Não, porque não lembro dos hinos órficos. Deu para entender? Espero que sim. Eu vou abrir meu microfone só para agradecer. E sim, deu para entender bem. Eu estava com essa dúvida realmente porque os hinos órficos são muito cheios de entrelaçamentos entre os deuses. E eu queria saber mais se tinha algum ponto que eu tinha perdido, assim, que eu não estava sabendo e que eu estava. Mas eu entendo que é uma situação que ele se propõe a isso, né? Ele se propõe justamente a fazer esse entrelaçamento entre os deuses. E só para responder. Desculpa, pode falar. Não, a gente tem que pensar também que os hinos órficos, apesar do orfismo poder datar ali do século VI até antes de Cristo, né, até antes do século VI, os hinos órficos são uma coletânea bastante tardia. Então a gente tem que pensar que os hinos órficos já estão num diálogo, eu vou chamar de sincretismo, tá? Mas é esse intercâmbio cultural em que você já tem vários aspectos de divindades influenciadas por visões não gregas, né? Então as coisas vão se sobrepondo de uma tal maneira que mais complexifica ainda a teia, né? Então é um pouco isso. Sim, não, nossa, ajudou bastante. Obrigada, Jota, obrigada, Flávia, obrigada, Semiramis. E uma coisa que eu ia comentar também, que a Flávia tinha perguntado, da nudez, é que a gente estava comentando sobre como eram os banquetes, né? E você, Flávia, tinha comentado que, não, porque poderia ou não acabar em orgia, então é uma coisa assim, não, a nudez ela é opcional. a bagunça ali sexual é opcional. Mas era só isso mesmo, Não, gente. Obrigada. Mirna, tem um tratado interessante, se não me falha a memória, do Aristóteles,
que fala sobre a questão do corpo, do calor do corpo. Então, por exemplo, para os homens livres, o uso de pouca roupa, um manto, uma manta jogada, né, sobre o corpo, porque eles são corpos quentes. Então, eles não precisam se esconder. Os corpos frios das mulheres, das crianças, dos escravos, mesmo que eles tenham sido reis, precisam ser cobertos. É lógico que, no caso das etárias, elas vêm com suas vestes transparentes, cor de açafrão, enfeitadas, mas tem aí alguma roupinha assim, tá? Esse texto é bem legal dos corpos quentes e frios. Pessoal, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Se alguém quiser fazer uma última pergunta. Não querem? Então, eu queria fazer assim, só uma consideração, umas coisas que eu fiquei pensando também. Em 2018, eu fui em um congresso na Espanha, né, do Grupo Ares, que eu faço parte, que é um grupo sobre estudos de religiosidades, né, na antiguidade, e embora o congresso fosse sobre roupas divinas, né, roupas de cultores, roupas de deuses, representações dessas roupas na cultura material ou na literatura, as nossas falas, elas sempre terminavam em fertilidade. Era incrível, né? E isso antes da minha fala, a gente já tinha concluído isso. Aí, a hora que eu fui fazer a minha fala também terminava assim. E aí eu fiquei até sem graça, eu queria até mudar alguma coisa. Mas a gente chegou, né, à reflexão, né, de como os antigos, né, as antigas, eles estavam muito preocupados com isso, né, nos ritos, nos mitos e nos ritos que encenam esses mitos, né, como era uma constante, né, mas não fertilidade só no sentido que a gente, moderno, muitas vezes compreende fertilidade, né, como sexo, né, como reprodução, também, né, mas fertilidade como o próprio ordenamento da vida, né, como esses mitos, esses ritos, muitas vezes eles ritualizavam esses mitos para que a vida continuasse, né, sendo como ela é, para ela continuasse tendo uma ordem, né, e aí nas falas de vocês eu não pude deixar de lembrar, né, dessas nossas reflexões de 2018, né, do congresso do Grupo Ares, né, a fala da Flávia, né, o rito das Adonias, né, esses banquetes, como eles estavam também preocupados com essas questões, né, de rememorar esse mito de Adonis, e a Afrodite, né, que o Jota trouxe para a gente, né, como que essa tradição, né, de fertilidade, de pares, estava sempre sendo colocada em questão, né. Então, não sei se vocês querem falar mais um pouco sobre isso, ou se a gente pode concluir, mas eu achei legal trazer isso, né, trazer essa lembrança dessas nossas considerações, de como, embora o evento fosse sobre roupas divinas, né, de cultores e de deuses, tudo terminava em fertilidade, né? Mas não fertilidade só nesse sentido estrito, né? Mas uma fertilidade pensando na própria ordem do cosmos, né? Enfim, como não tem mais nenhuma questão, né? E queria também agradecer vocês muito, todas as pessoas que estão aqui presentes, mais em especial a professora Flávia, o professor Jota, Juarez, né? E o Henrique, está aqui monitorando, né, e pedir para vocês ouvirem os nossos episódios do podcast. Quem não ouviu ainda, comece a ouvir. Quem já ouviu, tragam para a gente comentários, né, do que gosta, do que não gosta, porque faz 5 anos que a gente desenvolve esse trabalho, né, e é um trabalho que já envolveu muita gente, né, tanto da área de história quanto da arqueologia, né, das letras clássicas, dos estudos clássicos de forma geral. Né? Então, continuem nos ajudando a produzir esses conteúdos. E é isso, pessoal. Flávia, você quer falar alguma coisa, professor Juarez, professora Flávia, para terminar? Sim, falar tchau, agradecer o convite, que foi muito bom, muito gostoso falar com o Juarez e trocar as ideias e com o pessoal todo. Pedir para depois vocês deixarem, porque eu não passei o último slide, não sei se vai aparecer ou não, que tem a bibliografia que eu usei da fala. E se alguém, né, eu coloquei aí no chat o nome da escritora da Desdémona, para quem se atrever a procurar, porque é difícil, né?
E é isso, foi um prazer, gente, muito gostoso. Só para complementar o que você falou, Semira, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que o rito, o mito, o culto, a religião, né? A gente está muito acostumado com deuses transcendentais, né? E aí, quando a gente vai para sociedades antigas em que os deuses fazem parte da sociedade, né? Da sociedade real, esse constante se relacionar com os deuses e com a sua comunidade é o estabelecimento dessa ordem, né? Então, é um tempo cíclico que você vê o movimento dos deuses o tempo todo e você estabelece uma relação com aquilo, né? Você presentifica aquilo o tempo todo. Então, acho que é importante marcar essa diferença, né? Mas, no mais, só queria agradecer demais, foi uma delícia. Obrigado, pessoal, pelas perguntas, pela presença. Henrique, pela paciência de passar os meus 23 slides. Então, muito obrigado a vocês. Então, obrigada, pessoal. Não esqueçam de assinar a lista, tá? Eu coloquei o link aí em cima. Eu vou depois fazer os certificados e mandar para vocês por e-mail, tá? E para o Juarez e para a Flávia também vou fazer os certificados. O de vocês pode demorar um pouquinho mais, que eu vou pedir para o diretor aqui do nosso instituto, o professor Gustavo, assinar também, tá bom? O Instituto de História está apoiando o nosso evento, né? Então, vou pedir para que ele assine também, tá? Eu e ele assinamos, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Tá? A gente podia tirar um print, né, gente? O que vocês acham? Vou gerenciar a gravação, vou parar a gravação, e aí a gente... Vocês podiam abrir a câmera. Então, tchau para o pessoal para parar a gravação, e quem quiser abrir a câmera,